Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Hoje contemplamos o Sagrado Evangelho nesta memória de São Barnabé, um grande missionário de Cristo. E nós vemos no Sagrado Evangelho as indicações missionárias que Jesus dá aos seus discípulos. Essas indicações, elas são fundamentais, porque elas nos abrem a consciência para entender como que funciona a missão que Jesus Cristo nos chama a realizar. Se nós olharmos bem no texto sagrado, Jesus vai dizer: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Aqui nós temos a primeira coisa, porque o verdadeiro anúncio da obra de evangelização é o reino dos céus. O anúncio é da herança eterna, do reino definitivo, da eternidade. Por isso que essa é a meta final que nós precisamos sempre ter em vista, porque se nós perdermos o reino dos céus de vista, nós começaremos a buscar as coisas passageiras, as coisas dessa terra. Por isso que Jesus Cristo já diz, logo no início da recomendação, para que eles anunciassem o reino dos céus e dizer que esse reino dos céus estava próximo. E o reino dos céus, ele é próximo porque nós estamos já participando da vida do próprio Cristo. E Jesus, estando unido ao Pai, nós já vivemos uma vida eterna começada sobre esta terra. Por isso que Jesus Cristo ele diz que o reino dos céus está próximo, porque nós somos esses sinais do reino dos céus. A nossa vida é um sinal escatológico, um sinal do fim último, daquilo que nós estamos lutando nesta terra para alcançar na eternidade, que é o reino dos céus. Depois Jesus ele vai falar sobre as curas e as libertações que nós precisamos também permitir com que Deus realize em nós e através de nós. Por isso que Jesus ele vai dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Veja que Jesus Cristo, ele nos chama a realizar uma obra, a sua própria obra, que é a obra de curar doentes, de ressuscitar mortos, de purificar leprosos, expulsar os demônios. Veja que aqui nós temos um itinerário daquilo que é a obra missionária. Nós somos enviados justamente para isso, para curar as almas enfermas, as almas doentes, curar do pecado, para que essas almas possam buscar a vida de união com Deus,
para que elas possam olhar e perceber as desordens que estão em si, para que possam cada vez mais dar passos concretos de seguimento e de união com Cristo. Por isso que nós somos chamados a curar, depois ressuscitar os mortos. Ressuscitar os mortos significa também administrando o batismo e tirar as pessoas da morte para a vida. Tirar essas pessoas dos seus vícios para que possam já participar da vida do próprio Deus. Depois, purificai os leprosos. A lepra tem um simbolismo do pecado. E quando nós vamos exercitando também essa purificação do pecado, das desordens, da lepra que vai nos matando vagarosamente, porque ela é símbolo do pecado, nós vamos cada vez mais também começando a trilhar um caminho concreto de santidade, um caminho concreto de amadurecimento humano e espiritual. E depois Jesus vai dizer: expulsai os demônios. Ou seja, o demônio ele é expulso da nossa vida quando nós não damos tanto abertura mais a ele. Porque se nós dermos abertura a ele, ele vem e realiza grandes males na nossa vida. Mas uma vez que nós vamos crescendo na nossa intimidade com Deus, nós vamos crescendo na vida virtuosa, no auxílio da graça divina, nós começamos realmente a, com o nosso exemplo, ser instrumento para repelir o demônio, para repelir aquilo que são os espíritos maus que tentam corromper a nossa fé, a nossa dignidade, tenta corromper o nosso caminho de santidade. Depois, Jesus ele vai dizer: de graça recebestes, de graça deveis dar. Aqui Jesus ele nos exorta sobre a ganância do ser humano, que muitas vezes busca fazer as coisas sempre para receber algo em troca. Mas nós precisamos ter essa consciência que de graça nós recebemos a obra de salvação e de graça nós precisamos também aprender a transmitir essa obra de salvação aos nossos irmãos. Depois, nós vemos Jesus dar falar um outro bloco de recomendações. E ele vai dizer para não levar nem ouro nem prata, nem dinheiro nos cintos, nem sacola pelo caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Aqui nós vemos Jesus Cristo dizendo para que eles não levem aquilo que poderia trazer certo conforto e segurança para eles. E isso significa que aquele que adere o verdadeiro caminho, esse precisa aprender a se abandonar totalmente em Deus, na confiança em Deus, para que assim possa cada vez mais ser capaz de não se apegar às coisas materiais, mas ser capaz sim de, com toda liberalidade, viver da providência divina. E nós precisamos exercitar justamente isso. Por isso que Jesus Cristo diz para que a gente não leve nada que pudesse resolver os nossos problemas, porque o dinheiro, ele pode nos ajudar, os bens materiais podem nos ajudar, mas quando nós entendemos que o mais importante é o reino dos céus, nós não nos deixamos ser escravizados pelas coisas dessa terra. E por fim, nós vemos no Sagrado Evangelho que Jesus Cristo recomenda: quando entrardes em uma casa, saudai-a. Se for digna, desça sobre ela a vossa paz. Veja que aqui Jesus Cristo nos traz um outro elemento do anúncio do Evangelho, que é a promoção da paz.
E nós precisamos aprender a viver isso, porque uma vez que nós saímos do nosso conforto para ir anunciar aos outros, nós precisamos aprender a ser dóceis para que o Espírito Santo transborde da nossa vida, transborde principalmente pelo fruto do Espírito Santo, que é a paz, porque uma vez que nós exercitamos a prática, a promoção da paz, nós somos reconhecidos como filhos de Deus e nós, consequentemente, permitiremos sempre que a obra de Deus aconteça na nossa vida, porque essa é a obra de evangelização que nós precisamos aprender a viver, essa obra de evangelização que tem a ver com a vida nossa presente, mas com principalmente o reino eterno que virá depois da morte, mas nós já podemos viver em partes esse reino nesta terra. Por isso que nós precisamos nos exercitar e acolher o chamado missionário que Jesus Cristo nos faz, esse chamado de anunciar o reino dos céus, pois Ele está muito próximo de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.